Olá a todos, hoje eu vou explicar para vocês que realmente é possível qualquer pessoa aprender qualquer coisa. Hoje eu vou explicar para vocês quais são os requisitos para que se aprenda qualquer coisa. Como eu já falei em outros vídeos, desde tocar um instrumento, aprender um novo idioma, aprender sobre alguma matéria que você está estudando, tanto na escola quanto na faculdade, tudo isso não é dom, né? Quando as pessoas falam assim, eu tentei aprender a tocar violão, mas, eu não consegui. Aí quando eu pergunto quanto tempo ela tentou, 2, 3 dias, meu dedo começou a doer. Então, partindo disso que a gente consegue entender que realmente as pessoas não tentam aprender, ou melhor, tentam, mas por um período muito curto de espaço. E essa é uma das regras que a gente vai ver daqui a pouquinho. A primeira coisa de tudo, eu acho que é o gatilho principal para o aprendizado de qualquer pessoa, é a curiosidade. Eu vou citar a mim como exemplo, por exemplo, eu sempre fui uma criança muito curiosa. Os porquês das coisas sempre me chamaram muita atenção. Eu tenho até alguns parentes, tenho uma sobrinha que também é como eu lembro quando ela era muito criança, ela perguntava qualquer coisa que eu falasse pra ela, qualquer curiosidade, ela perguntava: "Por quê? Por quê? Por quê?". E esses porquês é que são realmente o combustível para a gente procurar saber o que que é aquela coisa, procurar se aprofundar. E quando a gente tem curiosidade, a gente não só lê sobre o assunto, a gente assiste vídeos, a gente vê imagens sobre aquilo, a gente faz pesquisas na internet. Hoje com a internet é muito fácil pesquisar. Tem canais no YouTube mesmo sobre vários assuntos. Eu acho que todos os assuntos que existem aí que você possa querer aprender tem no YouTube, desde como montar um cubo mágico até como resolver problemas de física quântica, né? Então, tudo isso está hoje disposto no YouTube, é muito fácil de procurar. Então, sendo movido pela curiosidade, é muito mais fácil. Eu, por exemplo, gosto muito de física, gosto de robótica, esse tipo de coisa. E desde muito cedo, desde dos primórdios lá do canal Manual do Mundo, que é um canal que eu sou fã do Iberê, eu acompanhava. Meu filho hoje tem 12 anos e também é fã desse canal, tá seguindo o mesmo rumo que eu. Tá aprendendo várias coisas, até coisas que são avançadas para a idade dele, como era o meu caso antes. E essas pequenas curiosidades vão gerando um conhecimento pra gente que vocês não têm noção o quanto isso ajuda lá na frente. Essa parte de conhecimento gerais. Não é um conhecimento inútil, como muitas pessoas pensam. É um conhecimento realmente válido. Bom, então a curiosidade seria o primeiro requisito. Ter curiosidade é indispensável, tá? Segundo, persistência. Quando eu falei ali, do tocar violão, por exemplo, quando eu comecei a tocar violão, eu tinha 8 anos de idade, meu pai já era músico na época, já era músico há muito tempo, só que meu pai não tinha paciência pra me ensinar. Ele tinha um violão, tamanho adulto, e falou assim: "Ó, quer aprender a tocar violão? Pega meu violão e te vira". E eu fiz isso, comecei a brincar com o violão, até que um amigo do meu pai, esse amigo já é falecido hoje, me viu brincando com o violão ali, sem ter noção nenhuma, ele disse: "Quer aprender a tocar?" Eu falei: "Quero". Na época era muito comum ter revistinhas de violão, né, e ele foi lá, ele trabalhava numa editora, trouxe pra mim um pacote de revistas de violão e eu comecei a esmiuçar aquelas revistas como nunca. Eu tive um hiperfoco muito grande naquelas revistas e aprendi, meus dedos sangraram literalmente, tá, sangraram literalmente, porque o violão era do tamanho adulto, eu tinha apenas 8 anos, né. Então, aquela coisa foi indo até que o dedo foi parando de doer e aquilo foi se tornando mais do que um hobby pra mim, eu fui realmente me apaixonando pela música, e aí depois dos 15, 16 anos comecei a estudar música realmente, né, um estudo mais aprofundado e não só apenas tocar um instrumento. Aí me tornei um instrumentista, fiz vários estudos da área. Mas o que acontece é que as pessoas, desistem muito fácil. Tentou uma semana, doeu o dedo, para de tocar, para de tentar. E isso é que trava as pessoas. Tal pessoa nasceu com dom para aquilo. Não, ninguém nasce com dom para aquilo. Vocês têm que pensar o seguinte: cada pessoa hoje que é mestre na área que ela domina, que ela atua, um dia ela não soube nada sobre aquilo, né. Então ela teve curiosidade e teve persistência naquele assunto para estudar, para ir atrás, para correr atrás. Então, se você para no começo, já deu errado. Então, essa persistência que a gente tem que ter, essa persistência de deu errado hoje, amanhã vai dar certo. Eu até vou fazer um vídeo, né, posteriormente, falando sobre a ciência por trás do erro, né? Isso eu até falo no meu livro também, que o erro ele faz a gente querer mais. É só saber lidar bem com o erro, a gente consegue usar dele para aprender. Então, primeiro, criatividade, segundo, persistência, beleza? E o terceiro, como eu falei agora, é aceitar os erros, né? Os erros fazem parte, da rotina de aprendizado. Como diz o ditado, errar é humano, a menos que você não seja humano, aí não pode errar, mas se você for humano, você pode errar. O erro vai fazer com que você progrida mais. A gente aprende com os erros. Claro que cometer o mesmo erro sempre tem que fazer diferente. Então, tá errado aqui, o que que eu posso mudar? Como eu falei, vai pesquisar, vai no YouTube, enfim, tem infinidade de coisas para você aprender hoje, né? Como eu falei, qualquer assunto. Quero aprender um novo idioma. Tem muitos professores no YouTube hoje que ensinam, a falar inglês, né, eles têm os cursos deles privados, mas eles liberam muito material gratuito no YouTube.
E esse material gratuito já é o suficiente para você começar a aprender. Então, muitas coisas que eu aprendi no YouTube. Às vezes as pessoas criticam: "Ah, ele é o profissional de YouTube". Eu não vejo qual é o problema de aprender pelo YouTube. Claro, você não vai ser um mecânico profissional, você não vai ser um músico profissional somente com o YouTube, óbvio que não. Mas, se você quer pelo menos aprender a tocar um instrumento, tocar uma ou 2 músicas, eu quero aprender um novo idioma, você já consegue somente com o YouTube, com imersão no idioma, que é uma coisa muito importante, até o próprio Mário Vergara, que é um dos maiores professores da língua inglesa do Brasil hoje, aqui no Brasil, que, um dos módulos dele é sobre imersão no idioma, né, então isso tem uma base científica muito legal. Então a imersão no assunto é muito interessante. Eu vou citar um exemplo aqui. Você acha que Pablo Picasso, ele nasceu desenhando, nasceu pintando? Não, gente, ele foi tentando, ele errou, e assim é com grandes artistas, tanto da área de pintura, desenho, música, físicos, enfim. Todo mundo que é mestre, como eu já falei, todo mundo que é mestre no que faz hoje, um dia não soube nada daquilo. Os grandes maestros aí, André Rieu, um dia ele não soube tocar nenhum instrumento, um dia ele foi um iniciante. Claro que hoje ele é um gênio da música, mas teve uma época que ele não sabia absolutamente nada, ele estava no zero, assim como você que está tentando aprender alguma coisa nova. Um outro exemplo aqui de aprendizado que eu tive, foi quando eu comecei a trabalhar com designer gráfico, na verdade, em 2005, 2006 mais ou menos, minha mãe comprou um computador. Na época era o Windows 98 que estava no computador ainda, e esse computador veio com um programinha chamado CorelDRAW, né, eu achei muito interessante, comecei a brincar na época, me interessou muito, comecei a gostar daquilo, na época não tinha muito esse negócio de YouTube, mas com o passar do tempo esse programa foi ficando na minha cabeça, esse tal de CorelDRAW, fui pesquisando e tal, e aí teve um dia que eu simplesmente falei assim: "Ó, eu sou designer gráfico", eu me forcei a aprender, até que alguém me contratou para fazer um logo. E aí eu tive que aprender na marra, porque eu funciono muito bem assim, eu tenho que aprender na marra. E aí ficou horrível, claro que ficou horrível o logo, mas, depois daquele ali, eu assim: "Cara, eu consigo fazer isso". E fui evoluindo, fui evoluindo. Já fiz trabalhos para o Brasil inteiro, não só a parte de logo, mas layout para sites, para enfim, cartões de visita e tudo que envolve design gráfico, eu já fiz. Já fiz trabalhos para fora do Brasil, tá, então tiveram até inserções de trabalhos meus na Times Square, que hoje é o topo da publicidade, né. Então para mim foi uma grande honra, né, além de receber muito bem por isso, porque eu recebi em dólar na época, foi uma grande honra ter um trabalho meu publicado na Times Square, né. Então, comecei lá com uma curiosidadezinha, aquilo me chamou atenção, ficou não consigo dormir sem aprender mais. E foi indo, foi indo, foi indo. Ainda hoje trabalho com isso, né, não tanto quanto antes, mas hoje, às vezes eu pego alguns trabalhos da área, né, então isso marcou muito minha vida. Outra coisa que eu trabalho hoje ainda também é trabalhar com a área de TI. Eu lembro que eu tenho um primo que desde muito cedo, quando eu tinha meus 9, 8 anos de idade lá, eu via ele mexer muito com computadores e eletrônicos e tal, e aquilo me chamava muita atenção. Colava nele e queria aprender e tal, até que ele me ensinou a formatar meu primeiro computador, eu tinha uns 9, 10 anos. E aí, aprendi a formatar, na época era o Windows XP isso, quando eu aprendi a formatar, e eu peguei esse conhecimento e falei na escola: "Pessoal, eu sei formatar computador, quem precisar aí fala comigo que eu formato". Eu lembro que o meu primeiro computador que eu formatei cobrando eu cobrei R$ 20 pra formatar, então instalando o Windows XP, e dali pra frente não parei mais, comecei a estudar. Claro que depois eu fiz vários cursos técnicos na área de informática e TI, eu fiz mais de 25 cursos técnicos, eu fui professor nessa área, então aprendi muito sendo professor também. Claro que o aprendizado não é só aquilo que você aprende numa semana, é uma evolução, é uma profissão que não é só a profissão do presente, é a profissão do futuro. Quem trabalha com TI, quem trabalha com programação, eu não sou programador, por exemplo, é uma coisa que eu até tenho vontade de aprender, e eu acho que futuramente eu vou aprender. Mas, a questão do TI me fez evoluir bastante. Outra coisa que eu não sabia fazer também, e acabei aprendendo na raça mesmo, porque eu tinha muita vontade, foi quando eu escrevi o livro, né. Como vocês sabem, eu escrevi um livro há pouco tempo, Segredos da Aprendizagem Eficiente, e eu não sabia absolutamente nada sobre publicar o livro. Eu tinha ali os rascunhos e tal, comecei a organizar as ideias, fiz ele, em PDF ali e tal, depois tive que fazer algumas revisões ortográficas para ele ficar adequado, e depois eu fui para a parte da publicação, que me parecia um bicho de 7 cabeças, né, não sabia o que que era um ISBN, que é questão de código de barras, de registro, de direitos autorais,
E fui pesquisando, fui vendo no YouTube, fui pesquisando muito sobre esse assunto, porque me gerou muito interesse, é uma coisa que eu tinha curiosidade, e consegui publicar o livro. Então hoje eu já estou vendendo esse livro já está ajudando bastante gente, e é uma coisa que partiu de uma curiosidade e foi para um conhecimento, não vou dizer avançado, tá, eu não sou um conhecedor avançado dessa área, realmente partiu de mais da curiosidade mesmo. Só que hoje eu sei, se eu quiser publicar um outro livro para mim hoje é muito mais fácil, né, porque eu tive essa imersão. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu peço que vocês curtam, esse vídeo, marquem o gostei aí, se inscrevam no nosso canal, né, a gente tô tentando postar vídeo aí semanalmente, pelo menos, sobre dando dicas, falando sobre a minha rotina de aprendizado, falando como realmente aprender qualquer coisa, né, com algumas técnicas de aprendizado. Então se inscreva no canal também, ative o sininho para receber as notificações, senão o YouTube não entrega esse vídeo para vocês. E outra coisa, eh, peço de novo, é, me desafiem a aprender qualquer coisa, tá? Me desafiem aqui nos comentários ou, se quiser no Instagram lá mandar um direct dizendo: "Ah, Daniel, eu quero que tu aprenda a fazer tal coisa". Eu me disponho a aprender realmente qualquer coisa que vocês peçam, qualquer coisa que seja humanamente possível, por exemplo, pelo menos, né. Então faça esses desafios lá, eu vou adorar aprender coisas novas e provar pra vocês que realmente é possível aprender qualquer coisa. Beleza? Fique com Deus, até o próximo.